Aline? A gente ainda não tinha feito Não? uma coisa de 1 hora. Não, eu já vi vários cursos, já fiz vários cursos, Sim. mas com mais tempo, com mais. Nesse Esse, assim, formato, sim. desse formato, é a primeira vez que eu estou fazendo, de uma Nossa. hora, né? Eu estou fazendo desse jeito, 1 hora só, e conseguindo colocar e fazer esse link, né? Essas ligações que eu fiz primeiro do eu superior, eu inferior, depois da autoimagem, depois entrar nos relacionamentos, abordar a criança. Então, esse formato é a primeira vez, desse jeito, Nossa. e 1 hora só, porque geralmente os grupos são 1 hora e meia, 2 horas. Então, é diferente. Continue, porque para chegar até mais pessoas. Nossa. Você sabe que já me pediram? Eu estou pensando já comecei a pensar na possibilidade de, não todo mês, eu não tenho condição de fazer isso, mas a cada 2 meses ou 3 meses, de fazer uma nova turma para ir passando esse ensinamento. Porque aí agora já está mais fácil, né? Tudo pronto, tudo organizado. Então, eu não posso mudar uma coisa ou outra só, né? Isso. Já me pediram isso também. Já me Vale a pediram. pena. Não, né? Pois é. É uma pena mesmo. Oi, Eu Mila. vou digitar, fazer uma pastinha de tudo que eu fui anotando. Vou guardar. Que bom que foi bom para você também. Tá boa, Mila? Quanto tempo? Que bom te ver aí. Pois é, bom, né? Muito, muito bom. Você entrou ontem? Entrei. Que bom, que bom. Porque eu acabo não vendo todo mundo, porque são muitas pessoas, né? Então eu acabo não vendo. Então não vi se você tinha entrado ou não. Que bom que você está aí. Eu estou com um problema na câmera. Então, de vez em quando eu tenho que fechar, porque tá vendo? Estou vendo. Fecha sim. Se precisar, é melhor fechar. Não dá certo. Não sei o que é. O Zoom de vez em quando faz isso. Beleza. Oi, Rafael. Aqui, muito bom te ver. Muito bom também que você está aqui, viu? Oi. Rafa, oi, tá boa, Maria de Lourdes? Tudo bem, felizmente. E vocês? Felizmente, que coisa boa. Ei, tia, prazer é todo meu aqui, viu? Eu tô amando. Tudo bom, querida? Tá bom. Rafael é irmão da Dani, é? O Rafael é irmão da Dani, exatamente. Prazer, Rafael. A Aline já foi professora da Dani também. Que legal, foi com você também que ela fez, que legal, Foi. Eu tô adorando, Nós temos um grupo. Que bom que você está gostando. A Jo também está gostando? Falando com você, Jo. Ela não entrou ainda não, tia, tá entrando aqui, mas está adorando, acabou de comentar aqui, o curso vai começar agora. Que bom. E eu tô achando muito legal, porque eu sempre quis conhecer mais profundamente, né, e agora você consegue entender um pouco a direção. E parece ser muito interessante, dá vontade de aprofundar. Vamos aprofundar. Vamos nessa. Né? Vamos nessa. Boa tarde. Boa tarde, tá bom, Zineide? Como vai? Tudo bem, e você? Tudo bom? Também, comigo tá tudo bem, tudo ótimo. Ei, Jô, tem outra Jô aqui também, essa Jô que está com o Rafael aí também. O Rafael é meu sobrinho e a Jô minha sobrinha, tá? A esposa dele está lá atrás. Ó. Que legal. A Mila, Rafael, lembra a irmã do Roberto, minha cunhada. Você não deve ter visto, ela estava um pouquinho aberta. Você lembra dela? Olha lá, ela abriu, ó. Aí, tá vendo? Encontrando até a família aqui, que coisa boa. Mila, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Mas tem muito tempo que a gente não se vê, muito tempo. Pelo menos dá para dizer, prazer em revê-la. Aqui pode pagar, né? Muito bom. Oi, Tiago, tudo bom? Oi, Dani. Oi, querida, tudo bem?
Tô bem, e você? Boa noite. Tô bem. Ô, Jô, eu não consegui a Onir, eu não estou conseguindo passar para ela. Passei já, falei no particular dela, entendeu? Não sei, vou mandar o link para ela. Às vezes, quem sabe, facilita. Eu já passei como é que ela tem que entrar, passei passo a passo. Aí você vai mandar o link e ela já está sabendo como é que vai entrar. Então, pode mandar o link? Pode. Tá, Eu falei vou fazer aqui agora. Falei que Ok. você ia mandar, aí eu saí da reunião para poder falar para ela, passo a passo. Ela está doidinha, eu não sei se ela vai se embananar de novo. Vamos ver como é que vai ser. Deixa eu ver. Coloca como Boa anfitriã. noite a todos, todas. Boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. Tá boa? Boa noite. Vai. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Rita. Boa noite, Jô, grupo. Boa noite, querido. É Joaquina, Joaquina. A Jô tá aí. Carlos, ela já sabe. Agora ela já colocou, Jô. Eu chamei ela, acho que uns 2 anos que ela trabalhou no grupo, né, Jô? E eu chamei ela de Joaquina, agora ela quer que eu mude agora. Mas pode. É porque todo mundo que eu peço para fazer o curso fala, foi a Jô que indicou, aí foi a Jô que indicou, então é melhor eu já mudar. Tá bom, Joaquina. Tudo bem, Jô. A gente acostuma, tá? Rita, não esquece de me pôr como anfitriã. Ah, querida, deixa eu te colocar, Aline, eu esqueci. Hoje eu vou precisar ficar com a câmera fechada, porque a minha internet está fraca e fica fugindo, tá? Gente, tá bom, Rosana. Tudo bom, querida? Tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. Então, tá bom. Carlos, tá bom? Deixa eu ver uma Tudo bem, pessoa aqui, graças a Deus. Elisete. Elisete está com bateria, sem bateria. Então, que bom que está todo mundo aí. Daqui a pouquinho, 1 minutinho, a gente vai entrando. Daqui a pouquinho. Era só pensar, você ficou puxando o seu. Peraí, deixa eu... Foi aí, Aline? Certinho? Beleza. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Ela conseguiu? Joaquina, ela tem o Zoom no computador? Dizendo ela que tem no celular, né? Pode ser que não tenha, né? Vamos ver. Se não tiver, uma pena, né? Porque não está acompanhando. Uma pena. Ok. Vamos então nos preparar para a gente começar? As pessoas vão entrando. Então, eu gostaria muito que vocês pudessem estar com vocês agora. Então, se você quiser, feche um pouquinho os olhos, para que você possa estar com você. Respire. Comece a respirar, faça aí umas 3 respirações mais profundas, levando essa respiração para todo o seu corpo, para todas as pequenas células do seu corpo. Cada vez que você for inspirando, agora você vai ter uma atividade.
você vai levar para cada parte do seu corpo, para cada pequena célula, como eu estou falando, você vai levar aquilo que você sabe, que você sente, que está precisando nesse momento, hoje, agora. Então, pode ser saúde, paciência, alegria, paz, aceitação, realização, satisfação. Está trazendo tudo que você sente que está precisando e que você está aberto, está aberta para se dar. Então, vá te oferecendo tudo aquilo que você precisa nesse exato momento. Concentração, amor, relacionamento, um bom relacionamento, boas amizades, sexo, tudo que você está precisando. Vai trazendo para dentro de você. Conscientizando que você pode se dar aquilo que você queira. Então, a cada respiração, vá fazendo isso. Todos vocês já sabem que eu tenho falado desde o início da semana, que nós temos um ser superior e que nós temos um ser inferior. Que nós temos qualidades, que nós temos defeitos. Então, comece nesse momento a pedir, ao que a gente fala de pedir ajuda ao seu ser superior, para que você possa receber e incorporar tudo isso que você deseja dentro de você. Inspire. E devagar você vai voltando no seu tempo. No seu tempo. Ok? Então, todo mundo aqui comigo. Eu gostaria, primeiro, de saber se alguém tem algo, alguma pergunta, gostaria de dizer algo. Vamos deixar uns minutinhos abertos para que alguém pudesse falar, se quiser falar. Você pode levantar a sua mão, você pode ligar aí nas reações, né? Você tem a levantar a mão, você pode tirar o seu microfone aí no lado esquerdo do seu vídeo, da plataforma, e poder dizer algo, se você quiser trazer alguma dúvida, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, algo que você está refletindo, está aberto. Se vocês quiserem, eu gostaria de ouvi-los também. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Eu queria muito, assim, ontem, a reunião de ontem, na verdade, esse curso ele está mexendo demais comigo, assim, na minha questão interior, assim, né? Ainda observando o quanto sou imatura, numa perspectiva, assim, mesmo de relacionamento, né?
por vezes, a gente sempre ser esse nosso super self, assim, né? Achar que a gente é super tudo e tudo muito, e por vezes se frustrar porque a gente não compreender que a gente é as duas coisas nesse mundo, né? A gente é Não aceitar, né? Não aceitar, né? A gente também é imperfeitas, a gente também tem dificuldades, e reconhecer isso para si é um primeiro passo para a modificação e explicar para o outro, né, também. Olha, eu também erro, eu também tenho dificuldades, né? Só que ontem, a atividade de ontem que a senhora colocou, que era para a gente olhar para os nossos relacionamentos e observar, assim, o quanto eles têm dos nossos pais, assim, o meu antigo relacionamento, eu só tive 2 relacionamentos, né, até agora. O meu primeiro de 7 anos e esse atual, que eu estou 10 anos. O meu dos 7 anos, eu observei muito, porque eu fui criada com a minha mãe, né? Eu observei muito que esta pessoa tinha muito da minha mãe. Muito, muito mesmo. Mas o meu atual relacionamento eu não consigo identificar assim, nada relacionado, a não ser a questão não sei se a palavra seria, de ser um pouco mais energética e tudo, que normalmente as mães tendem, né, quando ela participa, ainda mais quando é mãe solo, né? Então, a tendência é de ser mais cuidadora, de ter mais preocupação, cuidado, nesse sentido. O meu pai biológico, eu não tive, não fui criada com ele, né? Foi namoro de adolescência e tudo. Então, eu não tive esse contato muito estreito. Então, eu não tenho muita referência no que se refere a ele. Mas da minha mãe, sim, eu tenho bastante referência. E aí eu fiquei assim, meio que você reiterou por diversas vezes que não, mas observem, prestem atenção, que esse é o caminho, vocês tão logo vão perceber. Mas eu tô fazendo esse exercício desde ontem e atualmente, assim, aí eu até fiquei pensando comigo mesmo. Então, acho que é por isso que o meu antigo relacionamento não deu certo. Porque tinha muito da minha mãe, muita coisa. É verdade. Acho que é por isso que talvez não tenha dado tanto certo, assim. Né? Mas eu queria entender, assim, o que seria de... Eu não sei se a palavra é essa, me perdoa a minha ignorância, tá? Mas o que tem de ruim ou bom essa situação, o fato de ter um pouco dos nossos pais, assim. Essa conexão. Essa conectividade. Essa conexão, ok. A primeira coisa que eu queria te falar, Dani, muito bom a sua pergunta, e eu acho que ela vai ajudar a gente a dar mais uns esclarecimentos. Então, é muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a vida ensina a gente o tempo todo. Então, eu acho que eu falei isso aqui também nesses dias, a grande missão de vida que todos nós temos é exatamente a gente se conhecer, sairmos daqui pessoas melhores, sairmos do planeta, né? Sairmos da vida como pessoa. Saímos daqui como pessoas melhores. Então, esse é o nosso propósito de vida, é a gente melhorar. E, para isso, a gente tem a vida, a beleza e todas as experiências de vida que vão nos ajudar. Qualquer que seja a experiência, entende? Então, esse caminho, o Patchwork, ele é um caminho onde eu olho as minhas experiências, onde eu busco isso conscientemente. Eu quero saber. Então, como eu quero saber, então eu vou fundo nisso. E o caminho oferece ferramentas. Hoje eu vou mostrar algumas dessas ferramentas. O caminho mostra as ferramentas e nos ajuda a olhar isso. Mas a vida, de um modo geral, porque senão, olha só, se não fosse assim, tão benigna a vida, e tão benigna, eu vou usar, inclusive, um outro termo, a bondade divina, para colocar
todas essas experiências na nossa vida para a gente crescer, será que só nós, então, que fazemos o PETOR, que chegaríamos ao crescimento, à evolução? Não. Então, a vida coloca todas as experiências a nosso favor. A vida é a nosso favor, né? Então, eu que estou te dizendo isso, porque isso é uma coisa que, de repente, aquilo que era o mais complicado para você na infância, você pôde experimentar nessa relação com esse primeiro marido seu, aquilo sai resolvido e você pode, sim, encontrar uma pessoa mais equilibrada, mais amorosa, um relacionamento mais maduro, de troca, de parceria, entendeu? Isso pode acontecer, claro, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é exatamente que diz respeito a isso que você falou, de não conhecer, não ter muita vivência com a sua experiência paterna na infância. Então, isso se torna uma coisa importante, porque isso tem que ser pesquisado. E isso, por exemplo, se você estiver fazendo um grupo de PETOR, seu helper, seu facilitador, vai te ajudar a olhar isso, entendeu? Onde é que pode estar? Porque é uma pessoa importante na vida de uma criança, o pai e a mãe. Entendeu? Senão, nós seríamos só da mãe ou só do pai. Enfim, eu estou só te trazendo isso porque é algo também para aprofundar, entendeu? Então, não tem nenhum problema a gente buscar semelhanças. Daí eu falando parecência de novo, não é que não existe. Semelhança entre a pessoa que eu estou buscando, o meu parceiro amoroso, afetivo, que eu estou procurando, ele ter características ou não do meu pai. A importância de saber disso é porque eu tomo consciência de mim. Eu tomo consciência que eu estou buscando em alguém uma não satisfação de uma necessidade ou uma dor infantil, porque eu posso abrir mão disso. Então, eu não preciso, então, abrir mão desse marido, no seu caso, que é amoroso, que é uma pessoa bacana, não tem que abrir mão dele. Por quê? Porque, na realidade, você pode realmente curtir essa pessoa, mas não curtir porque você está inconscientemente envolvida com ele no aspecto de uma dor ou de uma necessidade não preenchida da infância, entende? É meio complexo mesmo isso. Não quero te dizer, Dani, quero te dizer também para todo mundo. Não é uma coisa tão simples. A gente tem que aprofundar mais, e esse é um propósito desse trabalho. É o aprofundamento para que a gente possa começar a lembrar, começar a ver lá atrás qual é a origem, Então, é muito bacana que vocês já estejam buscando, nesses dias, com tão pouco tempo, vocês estarem respondendo, porque eu vejo e acompanho, as pessoas me falam também no particular. Então, é tão bacana isso, porque está mostrando o quê? Um grau de maturidade, um desejo genuíno de querer me conhecer com mais profundidade, querer se conhecer, né? Com mais profundidade, tá? Espero que tenha te esclarecido aí um pouquinho melhor, viu, Dani? Era isso mesmo que eu queria entender. Só ressaltando que o fato de eu não ter tido uma referência paterna do meu pai biológico não significa que eu não tenha tido, né? Porque eu fui criada pelo meu avô, que é o pai da minha mãe. Então, assim, ele foi minha referência de pai, assim, né? Em termos de criação e tudo mais, assim. Porque eu acho que tem muito disso, né? As relações afetivas, elas não precisam necessariamente ser consanguíneas, né? Na verdade, eu fui cheia de pais, né? Eu tive meu pai biológico, eu tive meu pai, que foi minha referência, meu avô, e o meu padrasto, né? Que também foi um pai. Então, eu fui cheia de referências. Então, partindo desse pressuposto, assim, o meu pai biológico, eu não tive a criação em si, né? Mas eu sei a origem, eu conheci, eu tive, só não convivi. Ok, nesse caminho a gente vai muito nessas experiências, nesse ambiente infantil, nessas pessoas que a criança experimentou. Viu? Rita, a Maria... Maria Tatiana, né? Pode dizer, Maria Tatiana, por favor.
Oi, gente, boa noite. A minha questão também era essa da Dani, né? Porque, tipo assim, meu pai era muito amoroso, muito carinhoso, né? E assim, eu percebo, digamos assim, no meu parceiro, que ele tem essa característica também, mas isso não foi uma falta que eu tive do meu pai, entende? E ontem eu fiquei aqui no Ceará, o pessoal costuma dizer assim, ó, ficar matutando, né? Ficar pensando naquela questão, né? Por que, É. qual é o ponto negativo de você encontrar semelhanças, né, do seu parceiro no seu pai, já que seu pai é um referencial bom, né, de honestidade. E aí aquilo ficou na minha cabeça ontem, eu ia perguntar justamente isso que a Dani perguntou. Tá Era só bom, isso que mesmo. ótimo, então. Que Muito bom. bom. A gente tem que prestar atenção numa outra coisinha que eu quero, que eu falei ontem, de alguma forma, quero repetir hoje, que é assim, quando eu tenho uma referência paterna ou materna que é muito bacana para mim, eu corro o risco de querer, então, encontrar um parceiro. Eu não estou dizendo obrigatoriamente que é seu, Maria Tatiana, nem seu, viu, Dani? Só estou trazendo mais uma complementação. Eu corro o risco, quando eu tenho uma referência paterna ou materna muito bacana para a criança, corre-se o risco da criança, então, também não encontrar um relacionamento. Sabe por quê? Porque ela fica exigindo, ou cobrando, ou buscando uma pessoa perfeita, como ela acha que era o pai. Ou uma pessoa perfeita, como ela acha que era a mãe. Entendeu? E a gente está falando isso aqui desde o primeiro dia. Nós não somos perfeitos, os nossos pais não foram perfeitos, então as pessoas não são, é a condição humana, é a imperfeição, entende? Então, às vezes, eu não vou encontrar uma pessoa assim, e vou ficar atrás disso. Aí uma pequena humanidade dessa pessoa que é tão bacana comigo, um pequeno erro, uma pequena imperfeição, me faz assim, não querer saber. E às vezes eu estou com uma pessoa super bacana mesmo, só não é perfeita. Então, esse trabalho tem esse objetivo, da gente aceitar mais, é para ajudar a gente a aceitar a nossa imperfeição e a imperfeição do outro. Ok? E ainda tem a questão, né, Rita, que a gente é criada ao longo dos anos com as nossas mães falando, olha, vocês não vão arranjar um marido que tem esse defeito do teu pai, não, né? Essas coisinhas que as mães ficam colocando na cabeça e de repente realmente isso faz muito sentido, viu? Muito sentido. Isso interfere muito na vida da gente, né? É um tema que o Petor que traz muito profundo e que esse eu não abordei aqui, dada a profundidade dele, que são a criação das imagens, das crenças errôneas, daquelas impressões que ficam para a criança e que a gente vai trazendo e moldando a nossa vida com elas. É um tema assim, profundo com relação a isso, viu? Obrigada pela pergunta de vocês duas. Mais alguém quer falar alguma coisa? Estou aberta aqui. Assim, desde ontem que eu também fiquei nesse dilema, né, de entender, assim, qual seria essa proposta. Eu já faço o PEFOR há 2 anos, desde 2019, na verdade. Ah, que bom. Você faz aonde? Você é de onde, Eu faço Gildomar? em Juazeiro, com Tuilza, minha help. Tuilza. Ah, bacana. Uhum. E, assim, incrível como sempre minha demanda é muito meu pai, sabe? Ele para mim, é uma pessoa muito difícil. Quantas e quantas vezes eu já trabalhei isso, né, no grupo e tal. E eu acho que eu tive evoluindo muito, mas eu acho que eu dei uns passos para trás, bem grandes agora. E quando você coloca essa questão do parceiro, né, da pessoa com quem a gente está se relacionando, ele é mesmo esse todo oposto do meu pai, mas eu acho que, eu não sei se inconsciente ou conscientemente eu busquei isso, uma pessoa que fosse bem diferente da imagem que eu tinha do meu pai. Que eu tinha do pai, exatamente. Né? Uhum. E aí, quando você colocou, eu digo, como assim? Porque, na verdade, eu busquei uma pessoa completamente diferente dele. Isso. Né? Não pode ser igual.
Não pode ser, não pode ter aquilo que eu não gosto do outro. E é aí que entra isso que eu estou falando. A gente pode encontrar pessoas, e às vezes é uma pessoa bacana, tem algumas coisas, e eu não me encontrar com ela, e não aceitar as imperfeições. Então, vai que um dia qualquer, essa pessoa que você encontra, que é completamente diferente do seu pai, um dia ela tem um ato, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas se ela tiver um ato que lembre esse pai, pode acontecer de você querer se afastar dela. Entende? É exatamente esse ponto que eu ia falar, sabe? O meu pai sempre foi muito mulherengo. Muito mulherengo ao extremo, né? De fazer minha mãe sofrer muito. E isso era o que sempre mexeu muito comigo. E eu vivia jurando para mim o tempo todo, eu não quero encontrar um homem mulherengo na minha vida. E se em algum momento eu me relacionar com alguém e eu for traída, vai ser a gota d'água e vai ser o suficiente para eu romper o relacionamento. E assim, eu acabei me envolvendo com a pessoa e em um certo momento eu fui traída. E isso foi muito difícil para mim superar. E outra coisa que me chamou a atenção quando você fez essa reflexão, assim, de encontrar nessa outra pessoa algo que tenha semelhança a seu pai, eu acho que aí, para mim, na verdade, foi a chave de tudo, sabe? Que fez eu girar. Porque a todo tempo eu sempre olhava para o lado ruim do meu pai. Eu recusava sempre esse lado ruim. E quando você pede para que eu identificasse a semelhança, eu fui encontrar a semelhança justamente no que é bom no meu pai. Olha, interessante. Né? Que bom. Que boa reflexão. Muito bom, Zidomar. E era isso que eu queria trazer para o grupo. Eu comecei a identificar não só o que eu rejeitava nele, mas eu comecei a olhar no meu marido coisas boas que é o reflexo do meu pai. Que bom. Isso é muito legal, né? Então, é bom que a gente possa procurar e aprofundar nisso, e vale a pena a gente fazer esse trabalho. Né? E eu estou num muito conflito legal. nesse momento com meu pai, né? Como é que é? Não entendi. Eu estou num conflito com meu pai nesse momento. Então, é hora de começar a olhar. Isso. E assim, as minhas irmãs, os meus filhos, mãe, olha para outro lado, não olha para isso. Mãe, olha para outro lado, não olha para isso. Minha irmã, do mesmo jeito e tal. E eu inclinada para o ruim, para o ruim. E aí ontem foi um momento que eu, de fato, comecei a olhar para algo bom dele. Bom. Fico feliz com isso, viu? Porque a gente está falando isso desde o início, gente. Não existe uma pessoa que é só boa ou só má. Nós todos somos essa mistureba toda aí, vamos dizer, ora bons, ora maus. Às vezes, num minuto eu estou boa, daí no minuto seguinte eu já gritei, já agredi, já julguei, já ofendi. É assim o ser humano, né? Essa é a nossa realidade que a gente precisa aceitar. Eu estou achando bom, e eu abri esse espaço para a gente poder ir conversando aqui, porque uma das coisas que a gente faz nesse caminho é para poder mostrar para vocês também que, e hoje é interessante, hoje tem até menos pessoas, então eu estou achando interessante que é exatamente a importância, não dá para ter um grupo online, mesmo presencial, com muita gente. Porque o trabalho do Petwork é exatamente essa troca, é exatamente você poder olhar, a gente pegar um ensinamento e poder aplicar ele na prática. É assim que ele funciona, entende? Então, o trabalho é todo feito em grupo, tá? E os grupos funcionam dessa maneira, onde as pessoas podem aprofundar, eu passo um exercício, as pessoas, o facilitador, o helper, passa um exercício, as pessoas aprofundam, aí a gente faz uma troca, uma partilha, às vezes eu divido em grupo para que as pessoas possam conversar. Isso é o trabalho, tanto presencial quanto o trabalho online. O Petwork, ele tem essa proposta de trabalho em grupo, e vocês sabem por quê? Quando ele começou, quando o Petwork começou,
quando quem trouxe, né, as palestras, foram 258 palestras que foram catalogadas pela Eva Pierracos, né, foram canalizadas por ela, deixa eu tirar esse negócio da minha orelha, foram canalizadas por ela. Logo daí um tempo foi sugerido que ela convidasse os amigos para conversar, convidasse para trabalhar com ela, para poder estudar aqueles textos, entende? Então foi daí que surgiu essa coisa dos grupos de estudo, tá? Então, onde as pessoas vão pegando as palestras, então, uma das primeiras ferramentas que a gente tem são exatamente as palestras, porque são essas 258, a gente pega, elas dizem de um a tudo, de várias palestras, e eu vou, inclusive, colocar, deixa eu só ir trazendo aqui, eu já estou falando, eu vou sair e entrar para poder vocês verem, né? Aqui, ó, esse trabalho também é feito em grupo e também é feito em sessões individuais. Então, o objetivo básico do nosso trabalho, do caminho, por isso que chama Pathwork, não tem tradução, né? É expandir a consciência. É um trabalho que tem esse foco. Eu não sei, então eu vou clarear sobre isso. Então, todas as ferramentas, elas são com esse objetivo da gente expandir a nossa consciência. A gente buscar o crescimento espiritual também a partir do conhecimento do nosso lado negativo e destrutivo. Eu tenho falado isso aqui também desde o início. A gente precisa olhar para a nossa negatividade também. Meu eu real, tem eu superior e tem eu inferior. Ele tem qualidades e ele tem defeitos. Eu tenho, todos nós humanos temos. Então, o crescimento nosso é a partir de olhar para essa negatividade, não fazer de conta que não existe. Eu não vou olhar para a minha maldade, porque aí ela vai desaparecer. Só sou boa, só sou santa. Não existe isso. Na condição humana, não. Porque a gente pode até fazer o tipo. Vocês lembram quando eu falei de autoimagem idealizada? Eu posso até fazer o tipo santa, o tipo que faz tudo para todo mundo. Eu posso fazer o tipo, mas na realidade eu sei que eu não sou isso. Isso é uma idealização de mim mesmo. Eu tenho coisas boas e tenho coisas ruins. Eu não ponho para fora, mas está dentro de mim, né? E uma outra coisa importante nesse trabalho, que aí tem a ver com isso que a gente vai trazendo, é a abordagem psicoterapêutica. Então, a Zidomar trouxe aí agora, né? Tanto que ela... Olha a abordagem que a gente deu, eu peguei uma palestra, um ensinamento, passei o ensinamento, fiz umas perguntas no ensinamento, nem foi tão profundo assim, porque é muito mais profunda essa temática que nós demos na aula de ontem. Mas o que aconteceu? Ela começou já a colher os frutos terapêuticos, os frutos de uma terapia. Então, não é... nas sessões individuais, elas funcionam como uma psicoterapia e os grupos também, de certa forma, principalmente se você é conduzido por um helper, né? Então, essa abordagem, ela é importante exatamente por isso que você escuta o outro, orienta, dá um exercício, entendeu? É assim que funciona. Então, o objetivo desse trabalho, eu vou colocar algumas coisas aqui que eu falei nesses dias, é assumir a nossa autorresponsabilidade. Eu coloquei isso primeiro porque isso é importantíssimo. Eu parar de querer colocar a culpa na vida, no outro, no governo, em qualquer outra pessoa. Entende? Então, a gente assumir o que eu possa ter feito, qual é a minha negatividade, qual é a minha positividade, o que está atrapalhando a minha vida, o que eu não estou criando ou estou criando, entendeu? Outra coisa importante é trabalhar com a verdade, com a honestidade com a gente mesmo. Mesmo que eu ainda não consiga dizer para o outro o que aconteceu, ou a total e absoluta verdade do que eu possa ter feito, mas eu preciso primeiro começar a ter coragem de ver isso comigo mesmo, de eu assumir para mim mesmo que, não, eu fiz isso mesmo, eu desejei o mal para o outro.
Eu fiz, eu fui cruel, sim. Entendeu? Quando eu perguntei aquilo que eu queria ajudar o outro, mesmo que seja um comportamento bacana, bonito, né? Que é eu vou ajudar o outro, mas eu tinha uma intenção ali por detrás. A minha intenção por detrás era que eu queria mostrar como eu sou melhor do que fulano. Então, eu preciso saber disso, eu não preciso ainda ir lá e falar, ó, eu pensei que eu era melhor do que você. Não preciso nem isso. O principal sou eu sentir comigo mesmo. Depois, se eu quiser revelar, eu posso revelar, sim, e devo, mas nem é que precisa ser o principal. Eu preciso ser verdadeira, honesta comigo mesmo, né? Eu preciso aceitar a minha imperfeição e a imperfeição da vida, porque isso me facilita aceitar a imperfeição do outro. Eu preciso deixar essas ilusões que a gente falou aqui nesses dias, a ilusão de como somos, a ilusão de como deveríamos ser, a ilusão de que não deveríamos ter determinados problemas, de falar, por que comigo? Eu sou tão boa, por que que agora eu estou doente? Eu sou tão bacana, por que que eu não consigo isso? Por que que meu filho aconteceu tal coisa com ele? Entende? Então, é uma ilusão, acontece mesmo. Eu preciso eliminar as idealizações e dissimulações, ok? Outra coisa importante, enfrentar a dor. Falei isso daqui, tudo isso vocês falaram, eu só estou te sintetizando aqui. Enfrentar a dor. Quando eu vou nas experiências infantis, eu vou experimentar a dor infantil do abandono, da rejeição, de não ter pai, de não ter mãe, de não ter... Eu preciso fazer isso. Eu preciso enfrentar, olhar de frente a minha vulnerabilidade, mostrar as minhas limitações e o tanto que eu sou frágil também, sou vulnerável. Eu não preciso fugir disso, né? Eu também preciso enfrentar essas experiências que foram indesejáveis, ao invés de fazer de conta, isso não está me incomodando. Não está tudo bem? Está tudo ótimo. Me poupe. Não está tudo ótimo, eu estou triste por isso ou aquilo, e é pequena coisa, porque às vezes a gente fala assim, mas eu não posso dizer que eu estou triste porque o meu cachorrinho morreu. Estou triste porque meu cachorrinho morreu. Tudo bem, mas o fulano está triste porque a mãe dele morreu. Eu sei que aparentemente é mais forte, mas às vezes eu tenho condições de administrar a perda de um ente querido muito mais facilmente do que eu administrar a perda do cachorrinho. Eu sou imperfeita, todo mundo é, nós somos vulneráveis. Então, eu preciso respeitar isso. Então, eu posso dizer, olha, eu estou chateada, assim, meu cachorrinho morreu, eu gostava muito dele, eu estava muitos anos comigo, nenhum problema. Eu preciso enfrentar também os meus medos, as minhas raivas, meus rancores, minhas frustrações. Eu não posso fugir dessa realidade da vida. Então, esse trabalho do caminho é um trabalho que me leva a olhar e a enfrentar exatamente tudo isso. Ter a coragem de não esconder isso de ninguém, fazer de conta que não dói, fazer de conta que eu não tenho medo, fazer de conta que eu não sou vulnerável, fazer de conta que eu não sou imperfeito, né? E eu preciso também, é um grande trabalho nesse caminho, descobrir as atitudes minhas que não me deixam levar uma vida mais plena e mais satisfeita. Isso está ligado com a autorresponsabilidade que eu falei aqui em cima, entendeu? É onde eu preciso ver qual é a minha parte que está mantendo a minha tristeza, mantendo a meu isolamento, mantendo as minhas dificuldades. Então, eu preciso olhar para isso, entende? E o Petwork traz ferramentas belíssimas para isso. Então, uma das primeiras ferramentas são essas palestras. Eu estava falando delas, eu entrei por causa disso. São 258 palestras, tá? Foram canalizadas pela Eva Pierracos, é uma austríaca que estava morando nos Estados Unidos quando ela começou a canalizar essas palestras, né? Então, essas palestras todas, eu falei que abordam vários temas, né? E é verdade. Elas são encontradas todas gratuitamente
nos sites do Petwork Brasil, né? No site do Petwork Brasil. Eu coloquei aí onde é o link, né? O link não. Como é que chama isso? Não é link, não. Esqueci o nome de www. Site. Isso. Então, www.petworkbrasil.com.br. E aí eu já coloquei até a senha delas. Mas lá, quando você entrar, você pode pedir a senha, eles vão passar. Então, você pode ir lá, escolhe uma palestra, pesquisa, é bacana, você vê como ela fala desde o mar da vida, sobre o perfeccionismo, sobre essa recriação das feridas da infância, que eu falei, sobre relacionamentos, significado espiritual dos relacionamentos, significado espiritual da sexualidade. Elas abordam tudo, a ordem como princípio universal. Então, tem palestras bacanérrimas aí, que vocês vão ver que coisa bacana e linda que é poder ler. Então, você pode escolher aleatoriamente, ou se você quiser, você pode escolher por alguma que te chamou mais atenção. O que a gente faz nos grupos de estudo é orientar o estudo dessas palestras. Claro, a gente tem uma sequência de temas, né, que a gente trabalha nos grupos de estudo. Então, nessa sequência de temas, a gente orienta as palestras que estão relacionadas com esses temas, entendeu? Então, se a gente vai trabalhar relacionamento num grupo, você vai ter várias palestras. Eu falei coisas aqui de várias palestras, entendeu? Então, é importante que você possa aprofundar, porque elas trazem todos esses ensinamentos que o Petwork tem a nos oferecer, tá? Uma outra ferramenta importante é o que a gente chama de revisão diária. É muito bacana isso, gente. A gente ensina isso desde o primeiro dia no que a gente está nos grupos, a gente já começa a ensinar essa revisão diária. A revisão diária é você parar em algum momento no seu dia, por exemplo, pode ser à noite, mas pode ser de manhã também. Flexibilidade. Eu aprendi a ser flexível com esse caminho. Tá? Então, assim, é o horário que você pode? Então, é o horário que você pode. Então, o que você vai fazer? Eu vou mostrar aqui uma sugestão de revisão diária, né? Então, olha só como é que é. Então, eu coloco a data de hoje, aí eu coloco o evento. O evento aqui não é colocar um evento... a história do evento. Porque eu saí de casa, aí a pessoa atravessou na frente do meu carro, e aí a pessoa me xingou, e aí eu me senti desqualificada. Então, o evento é simples, é para você, isso é só para você. Então, eu colocaria no evento assim, o cara me fechou no trânsito, ponto. Entendeu? Aí, depois eu vou o que eu pensei, naquela hora que ele fez aquilo. Então, isso você vai fazer numa hora, não dá para fazer na hora que eu estou dirigindo, né, gente? Claro, não posso parar o trânsito ou encostar o carro e ir lá e fazer minha revisão diária. Por isso que a gente fala que eu vou revisitar aquelas situações. Então, eu vou lá e aí eu penso, o que eu pensei na hora? Na hora eu pensei, esse cara é um machista. Eu pensei na hora, esse cara brigou com a mulher dele, esse cara não sabe dirigir. É o que eu pensei na hora. Depois, você vai para a reação emocional. Ou seja, qual foi a minha reação? A minha reação foi, a puta que pariu! Eu já xinguei junto. A minha reação foi ódio, que eu tremia o corpo todo, que eu fiquei com raiva, com ódio. Então, qual foi a sua reação? E como você se sentiu? Então, eu vou escrever isso rapidamente, não é nada que você vai delongar. Então, e o sentimento que eu senti naquela hora que o cara fez isso? Eu me senti, primeira coisa que eu vou colocar, raiva, né? Ou então eu vou colocar irritada, ou então eu vou colocar desqualificada, ou eu vou colocar ofendida, qualquer coisa que eu senti. E eu posso acrescentar também as atitudes que eu tive. Então, eu
peguei uma arma e eu atirei no cara. Tem gente que é louco que faz isso, né? Ou então, eu pus a cabeça, atravessei, passei na frente dele, na hora que o meu carro estava do lado, eu bati meu carro nele. Ou então, eu gritei e xinguei. Ou então, o que eu fiz? Eu parei e comecei a chorar. Qual foi? Então, a revisão, ela tem esse objetivo, que é eu poder me conhecer. O grande objetivo é esse. Eu me conhecer. Porque, por exemplo, se eu faço isso eu faço no primeiro um evento, eu olho os eventos do dia. O outro foi porque a minha ajudante quebrou um vaso que eu adoro. Então, eu vou olhar o que eu pensei, eu vou olhar como eu reagi, eu vou olhar o que eu senti e vou olhar qual foi a minha atitude. Mandei ela embora de casa. Entende? Então, eu vou anotar tudo o que aconteceu no dia de hoje e depois eu vou passado uma semana, eu vou começar a olhar. Gente, eu senti aqui tanta raiva, o que está acontecendo? Aí eu vou refletir e ver, já sei. É quando a pessoa grita comigo, é quando a pessoa me ofende, é quando a pessoa fala que eu não sei fazer as coisas, e assim por diante. Então, a revisão diária é uma ferramenta fantástica, que eu deixei ela aqui um pouquinho mais, depois eu posso passar ela, esse coisa para vocês verem e começarem a fazer isso, entendeu? Vocês podem, vou passar, porque aí vocês podem tirar em folhas, né? A gente tem cadernos de revisão diária, e aí a gente faz isso, né? Ok? Gente, eu estou falando, como sempre, podem parar, tá? A outra ferramenta importante é a meditação. A meditação, eu quero dizer para vocês o seguinte, muitas vezes as pessoas falam da meditação, não consigo meditar, não consigo. A meditação, nesse trabalho nosso, ela tem um objetivo que não é só meditar por meditar. Vou sentar, fechar os olhos, ficar ali numa posição. Não. Eu vou levar algo na minha meditação. Então, é muito linda por isso. Porque eu vou buscar, por exemplo, por que, ou trazendo o exemplo que as meninas trouxeram hoje, por que será que eu escolhi um marido assim, o assado? Onde será que está? Eu não estou conseguindo ver a ligação do meu pai com o meu marido, da minha mãe com minha mulher. Então, eu vou parar e vou perguntar, eu quero saber isso. A meditação, ela entra com esse objetivo, para eu explorar o meu inconsciente, quando eu estou investigando uma questão. Então, eu posso, por que será que eu não estou conseguindo arrumar um emprego? E aí eu paro, agora eu vou meditar sobre isso, começo a respirar, a respiração é uma boa coisa para nos trazer para o presente, começo a respirar, e aí eu vou trazer essa pergunta, por que eu não estou conseguindo arrumar um emprego? Enquanto eu, às vezes, estou colocando que eu não arrumo emprego porque ninguém está arrumando, não arrumo emprego porque não sei o quê, porque aquilo, porque eu sou feia, alta, baixa, branca, preta, eu vou meditar, vou entrar dentro de mim e vou perguntar, eu não sei por que eu não estou conseguindo emprego? Qual é a minha parte que não está me deixando descobrir um emprego, arrumar um emprego? E se abrir para poder escutar o que vem nessa resposta. Então, geralmente, a meditação, ela mostra todos os nossos conflitos, lembranças, isso vai vir com clareza, essa razão que é minha, principalmente se a gente coloca, eu não sei, ou eu já sei que está difícil mesmo arrumar emprego para todo mundo, eu já sei, mas qual aquela que eu não sei? E, de repente, eu posso descobrir e escutar, né? É bom que a gente se abra para isso. Eu posso descobrir, por exemplo, que eu não estou arrumando emprego porque o lugar que eu estou procurando é coisa que eu não gosto de fazer. Ou é para acordar às 6 horas da manhã e eu preciso dormir, acordar às 8 da manhã. Eu tenho essa necessidade biológica, entende? Então, a meditação, ela vai mostrar tudo isso, discrepâncias, conflitos, e junto com ela, a gente também trabalha os sonhos.
ok? Os sonhos, a importância deles, então a gente faz profundos trabalhos também sobre os sonhos, tá? Uma outra ferramenta interessante é a prece. Mas a nossa prece, a prece que a gente ensina nesse caminho nosso, não é aquela prece, vamos rezar Maria cheia de graça, com você, ou Pai Nosso que sai do céu, não. A gente vai estudar, vai fazer uma oração para a gente se conectar com esse ser superior. Então, hoje, quando a gente começou a reunião, eu falei, comece a pedir ajuda aí ao seu ser superior. A prece, ela é nesse sentido. Ô meu ser superior, essa parte divina minha, me ajuda a descobrir por que eu não estou conseguindo esse emprego. Me ajude, qual é o aprendizado meu nessa situação que eu estou passando? Então, eu faço um contato com o meu ser superior, que é essa parte divina que eu tenho, que se manifesta pelas minhas qualidades, pelos meus dons, e eu vou pedir algo com esse objetivo. E até quando eu for fazer uma oração, não é que você não possa fazer o Pai Nosso, eu adoro fazer o Pai Nosso. Não é que você não possa fazer isso, mas que você faça com consciência. Não é fazendo a toca de caixa, como a gente faz isso, né? Muita gente faz isso. E tudo bem, se para a pessoa aquilo é importante, está tudo certo. Nada está errado. Antes ela está fazendo a prece do jeito que ela dá conta. Mas a prece que a gente usa aqui é uma forma, eu me conectando com o meu ser superior. Eu me conectando com essa minha parte divina para me trazer clareza. Então, eu peço ajuda a Deus, eu peço a esse Deus interno que me ajude nisso. Entendeu? Porque eu quero muito isso. Entende? Então, eu faço um pedido, mas é um pedido diferenciado. Ok? E tem uma outra ferramenta que eu estou trazendo aqui também, que eu acho que é importante, que é a visualização. Eu imaginar. O guia tem uma palestra belíssima. Se vocês quiserem ler, vocês podem ver. Ela chama Infinitas Possibilidades. Como é que é o nome todo dela? Esqueci. Infinitas Possibilidades atreladas, tem um outro nome, à dependência emocional. E nas infinitas possibilidades, ele fala uma coisa muito interessante. Tudo que você imaginar, você pode conseguir. Então, você começa, por exemplo, eu fiz uma descoberta, então, que eu não estou querendo esse emprego, que é algo que eu não gosto de fazer. Então, eu vou visualizar eu arrumando um emprego, fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Então, a visualização, ela entra com esse objetivo também. Vocês estão vendo? Meditação, sonho, visualização. E qual foi o último aí que eu falei? Meu branquinho aqui agora, que é a prece. Isso. Tudo isso tem um objetivo de me ajudar para que eu possa vislumbrar o meu crescimento, ajudar no meu crescimento, a eu criar uma nova coisa na minha vida. Então, se eu acho que a vida é hostil, que é uma crença errônea, como a gente já falou, então eu posso criar a imaginação de que as coisas estão vindo de uma forma boa, o emprego está vindo. Não é nada fantasioso, não, porque eu tenho que assumir a responsabilidade. Então, para lá, deixa eu ver como eu vou buscar esse meu trabalho, isso que eu estou querendo. Entendeu? Ok? Então, gente, deixa eu voltar aqui. Então, o que eu queria dizer para vocês é exatamente isso, que vocês pudessem buscar nesse caminho, né, através das palestras, através disso, e também através dos grupos. Muitos de vocês estão em outros locais, muitos de vocês, eu quero dizer, eu falei isso já algumas vezes aqui, mas existem grupos de estudo de Petwork no Brasil inteiro, né? O Brasil está cheinho de grupos de estudo, tanto online quanto presencial. Eu fiz aqui uma divulgação de um grupo que eu estou abrindo, exatamente que pudesse contemplar vocês e outras pessoas, especialmente de Goiânia, né? Mas de qualquer lugar, o grupo está aberto, então eu estou aberta para receber qualquer um de vocês também. Mas também quero que vocês saibam, que às vezes eu coloquei lá um dia, quarta-feira,
E tem outros facilitadores e helpers aqui da nossa regional de Goiás e de outras regionais que fazem também, tem grupos de estudo, que tem grupos tanto online quanto presenciais, que fazem também sessões individuais, são helpers que fazem sessões individuais. Eu, várias pessoas, no Brasil inteiro está cheio disso. Então, eu mantenho o meu convite para vocês todos que estiveram aqui, para esse meu grupo, mas eu também quero que vocês se abram também para a possibilidade de fazer outros grupos nas suas regionais. Está aberto. Aqui é uma possibilidade, porque a ideia era trazer para que a gente pudesse estimular e mais pessoas pudessem conhecer. Hoje, no início, eu ainda falava com as pessoas que já me procuraram e já falaram da importância de dar esse tipo de curso. Eu nunca tinha feito nesse formato, então eu estou pensando, sim, daqui uns 2 ou 3 meses, fazer novamente. Agora está mais fácil, né, que já está prontinho, né? Então fica mais fácil de eu poder fazer isso, mas no sentido de ajudar nessa divulgação toda. Então, eu quero reiterar esse convite para que esse trabalho que vocês fizeram nesses 5 dias, que ele possa ser continuado, né, e aprofundado, porque eu sinto que cada um de vocês aqui, por colocações feitas no privado, por colocações aqui, e porque eu vi nas telas vocês buscando e tentando fazer as atividades, que vocês estão prontos para poder dar esses novos passos. Então, bora lá, vamos fazer isso, né? Então, era exatamente o que eu queria dizer. Eu quero também eu vou abrir um espaçozinho aqui também, que a Aline vai fazer um trabalho agora sábado, né, Aline? Por favor, querida, fale aí, que depois eu quero fechar. Sábado à tarde, eu e a minha parceira Dani, nós vamos fazer um trabalho que se chama Ateliê Aberto, que é um trabalho onde a gente vai trazer um tema dos centros vitais. Nós vamos trabalhar o patchwork com a arte-terapia. Vai ser um trabalho, esses encontros vão ser mensais, nós estamos a princípio, já tem 7 marcados, né? Geralmente vai ser o último sábado do mês, das 4h30 às 18h30, para trabalhar os centros vitais, os 7 chakras, né? Junto com a arte-terapia, que a Dani é arte-terapeuta também. Então, eu vou colocar o convite para vocês do PDF, se alguém interessado em participar, né? Vai ser bem uma coisa e profundo, onde a gente vai focar nesse encontro a meditação e essa parte de trabalhar, né, com as mãos, trazer a consciência dentro de algumas reflexões que a gente vai trazer do patchwork. Então, também bem-vindos para conhecer esse trabalho conosco, tá bom? A Aline e a Dani, elas também participam, eu tenho um grupo com elas duas, a gente trabalha, temos um grupo com isso. Mas as duas têm uma coisa, depois você coloca também, Aline, que é o ser espontâneo. Vocês entrarem no site, tem várias coisas, elas estão sempre produzindo coisas. A gente tem aqui na nossa regional a Carta dos Anjos, a Carta da própria regional. As cartas são as mensagens, e elas fizeram aquela, como é que chama da Nossa Senhora? O Advento de Nossa Senhora. O Advento de Nossa Senhora é muito bacana, porque a Dani é uma artista plástica, então ela fez os desenhos. Conheçam, porque vale a pena, eu acho que vale a pena, né? Fazem um trabalho mesmo maravilhoso, como disse aí agora. Então, depois se coloca lá, porque elas podem entrar no site de vocês, acompanhar, porque tem sempre coisa bacana lá acontecendo. Então, gente... A Antunes e a Rosana estão querendo fazer perguntas. Diga, por favor. Eu não quero, não é pergunta, não. Eu só quero colocar uma referência aqui para vocês, que eu tenho as palestras ainda escritas, datadas, de 1999, quando eu comecei a fazer o Petro com a Rita. É um trabalho muito responsável, sério, e que faz a gente ir em lugares muito profundos, mas de uma forma muito leve. Eu tive esse privilégio de ser da turma de estágio da Rita, antes que ela começasse o primeiro grupo. E digo a vocês o diferencial que isso fez na minha vida. São muitos anos já,
e vale a pena investir. É um investimento em você. É muito interessante, é um trabalho muito bom. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje, vendo a Rita abrir esse espaço dessa forma. Achei fantástico, Rita e a Aline também, viu? Muito obrigada. Obrigada, Rosana. Rosana é muito querida. Depois ela saiu de Goiânia, foi para o Rio Grande do Sul, agora está em Florianópolis, já fez cursos lá no Rio Grande do Sul, hoje ela é helper. Tanta coisa que caminhou, né, Rosana? Obrigada, querida. Você também é muito querida para mim. Oi, Rita, oi, você vai colocar lá você poder colocar lá no nosso grupo, assim, os valores, quando é que vai começar, a duração do curso, tudinho que eu vou divulgar para um monte de gente, viu? Um monte de gente. Tá bom, meu querido, agradeço. Os livros... Eu já coloquei lá já, viu? Eu já coloquei lá. Já estava lá. Agora não, foi ontem que eu acho que eu coloquei. Eu coloquei o folder, depois olha para você ver. Eu coloquei já. Vou dar uma olhada. Mas eu coloco novamente, não tem problema não. Coloca de novo, de tá lá para cima, né? Está lá para cima. É, um pouquinho para cima. E aí, eu vou ficar muito feliz de encontrá-los novamente nos grupos, né? Ou no meu grupo, e vou ficar muito feliz também de saber que vocês estão em grupo, me contem, viu? Em outros grupos. Eu quero agradecer profundamente a presença de todos vocês, a confiança de todos vocês, tudo que vocês se abriram para aprender aqui. Eu quero agradecer ao meu ser superior por essa generosidade que eu sei que eu tenho, por essa contribuição que eu sei que eu posso dar e que eu fico muito feliz em dar. Eu quero agradecer. Quero agradecer também ao Guia do Petwork por todos esses ensinamentos que foram passados para a gente. Eu sou fã de carteirinha desse trabalho, porque ele mudou a minha vida completamente. Muda a vida da gente, né? Como a Rosana falou, como a Aline sabe também, a Marley, né? Que são pessoas que estão, e outros que já conhecem o grupo. Então, eu quero agradecer profundamente e o grupo está ali, se vocês quiserem alguma orientação, não precisam sair do grupo, ele pode ficar, quando eu tiver novas coisas a gente pode colocar, não me atrapalha ter que fechar o grupo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma orientação, se quiser, por favor, entre em contato, eu não quero perder o contato com vocês, tá bom? E deixo um beijo bem grande para cada um, viu? Muito obrigada por tudo. Obrigada a quem está fazendo as colocações, então, aí. Obrigada. Tchau, tchau. Tá bom. Qualquer coisa, perguntem no privado, perguntem no grupo, estou aqui aberto. Tá? Beijo, gratidão, Rosinete. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Mila. Prazer em vê-la. Obrigada. Beijo. Tchau, Obrigada, tchau. Rita, foi uma experiência maravilhosa. Obrigada. Nada. Obrigada a vocês. Muito bom, Soninha, você ter